Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nela. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem decente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou escita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor os perdoou. E acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E tudo que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Agora vamos ler Isaías 58, de 10 a 12, que ajude, amém. Traga a tua Bíblia para a igreja, você não fica se acostumando à projeção não, hein? A projeção é só um expediente para facilitar, mas você tem que trazer a tua Bíblia. O crente anda com a Bíblia, hein? Traz sua Bíblia para a igreja. Você anda com Bíblia, você tem que ter Bíblia. Se não tem, como providencie uma. Isaías 58, 10 a 12 diz assim, ou então usa no seu smartphone, mas tem que ter uma Bíblia para você meditar. Isaías 58, 10 a 12 diz assim: se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua luz será como meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias. Bom, nós, há alguns tempo atrás, pode dizer até um pouco tempo atrás, nós temos estabelecido um estudo tendo como base Eu Não Sou do Mundo, tendo como tema base, não é isso? João 17, 15 e 16, lá, 16 e 17, Jesus diz. E a gente então, fomos para o livro de Judas, e aí paramos no livro de Enoque, paramos em Enoque, no capítulo 14. Estou fazendo o caminho de volta. Porque, como eu falei na semana passada, a gente está acertando a nossa vida aqui, que eu preciso terminar o que eu comecei. Então, a gente estava ministrando sobre velhas ruínas, que está justamente baseado no capítulo de Isaías 12, parte A. E esse texto nos levou a Jeremias 25, 12, que fala de ruínas. E ele vai dizer no verso 12 que o seu povo reconstruirá as velhas ruínas. E o objetivo daquelas mensagens, claro que não tem como esgotar todo o assunto, a Bíblia é inesgotável, era mostrar a mim e a você que ia fazer o caminho de volta e para reconstruir o que foi arruinado não é uma tarefa muito fácil. E a gente começou então ministrando sobre Isaías 25, que antecedia o caminho que levou o povo ao cativeiro babilônico,
E aí terminamos, culminando com o povo justamente no cativeiro babilônico, porque não ouviram a voz de Deus, não obedeceram a voz do Senhor, e por fim que ficou somente uma vaga saudade do tempo que eles eram livres de Jerusalém, mas no entanto por desobediência, por todas as outras ações e reações, por todo o seu fazer, eles acabaram em plena ruína do cativeiro babilônico, onde Israel ficou desolado. Eles ficaram no cativeiro 70 anos, conforme a palavra do Senhor. Porém, quando o rei Dario, libera o povo, então, o povo volta para Jerusalém, e diz os Talmudes que ficou mais 100 anos, até que Neemias chega e desconstrói. Então veja que a ruína foi plena. Ficaram 70 anos ali, no cativeiro babilônico, e quando voltaram, parece que Neemias demorou quase 100 anos para reconstruir o muro. Então veja, e ele, quando Neemias chega, o que ele vê lá? Tudo quebrado, só tinha lugar para passar o cavalo de vez, ou seja, os povos estavam tudo para congelado. Então o povo foi levado por desobediência. E o objetivo da mensagem que nós pregamos sobre a questão da ruína é justamente despertar, como diz o quê? Lá no livro de Corinto, 1 Coríntios 10, 11. Projeta para a gente, João, 1 Coríntios 10, 11. Só para a gente ver o que diz aqui. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo, foram escritas como uma advertência para quem? Para nós, sobre o que tem chegado ao fim dos tempos. Então o objetivo era justamente nos ater aquilo que foi aconselhamento para ter o que? Uma advertência. Opa, como é que está meu caminho? Meu caminho está me levando aonde? A um lugar seguro ou uma grande ruína? Então a gente falamos sobre isso durante um bom tempo, não sei quantas mensagens, eu perdi algumas, porque deu problema no computador para variar, mas foi. E hoje nós vamos entrar na parte B, do verso de Isaías 12, que está lá, é o seguinte, vamos ler o verso 12 como um todo, depois eu falo a parte B. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muro e restaurador de muro. A parte B do verso vai dizer que nós seremos o quê? Um rei restaurará os alicerces antigos. Fala o termo restaurar os alicerces antigos. Então, isso aponta para aqui. Isso significa você reconstruir algo aonde aquilo tudo se perdeu. E esse texto ele aponta justamente para o que? Para uma renovação. A palavra restaurar, aqui nós podemos entender aí e ministrar dessa maneira, chama-se o quê? Restaurar. E o que é restaurar? Voltar ao estado original. Renovação significa devolver a situação original, sem mudar o fundamento. O fundamento é Cristo, mas agora eu preciso reconstruir aquilo que se perdeu. O alicerce continua. Então isso leva o que? Uma renovação. Naamã é um exemplo clássico disso. Naamã, enquanto ele tinha a mentalidade voltada para o rio Favá, lá na Síria, lá, ele não entrou no Jordão, mas quando ele quebrou essa mentalidade dele, ele entrou no Jordão. A Bíblia diz que depois de 7 vezes, sua pele ficou restaurada, curada. Ele voltou ao estado original. A pele dele estava defeituosa por causa da lepra, e ele volta então ao estado original. Isso chama-se renovação. E eu não tenho dúvida que a nossa igreja, quando eu falo assim, a igreja do Brasil como um todo, hoje, é uma necessidade urgente de nós sermos renovados espiritualmente. É algo que urge, é algo que grita dentro de mim, de você, uma renovação espiritual, um renovo. A gente canta isso, não tem uma canção, renovo. O que eu quero é renovo, e é verdade. Eu creio que hoje, mais do que nunca, a gente vive tempo que deve ser renovado espiritualmente.
Agora, o que a gente precisa entender é que o renovo não é um fim em si mesmo. Como é que é isso, pastor? Bom, quando a gente chega, explicar você, ali no livro de Atos 2, verso 1 a 4, a gente vê o povo reunido orando, e naquele momento entra seu vento impetuoso do Espírito Santo e renova todo mundo ali. Alguns falam que é batismo, renovação, mas veja, foi um movimento que levantou espiritualmente aquele povo. Amém ou não amém? Amém. Então, quando chega lá no final de Atos 42, Lucas, que é o autor, diz que eles se dedicavam. Começando com o João, Atos 42 aí até o 47, só para a gente nos achar, para a gente começar a entrar no assunto. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à parte do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão, em casa, juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. E louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente que iam sendo salvos. Então veja que no início do capítulo eles são batizados. E no final do verso, dos últimos 6 versos, 42 e 47, demonstra como eles viviam. Se dedicavam ao ensino, se dedicavam à comunhão, estavam todos os dias no templo. Então você vê que eles foram renovados lá, mas a coisa não parou. Eles precisavam manter aquela chama acesa. E aquela chama acesa se dava o quê? Na comunhão, no ensino. Porque o renovo espiritual, querido, ao contrário de que alguns pensam que isso acontece no culto ou no momento, não é assim que a Bíblia diz. Ele pode ser uma porta aberta em um momento, mas a estrada ali é contínua. Renovo espiritual é todos os dias. Não é algo que acontece e agora eu sou renovado para sempre. Não. Tem que ter dedicação ao ensino. Eu estava falando de manhã na escola bíblica, porque muitas das vezes a gente fala que é apaixonado por Cristo, mas a gente não estuda a Bíblia, a gente não conhece a Bíblia, a gente muitas vezes mal sabe que a Bíblia diz de Jesus. A gente fala muito de outras coisas, não nos demonstramos ser apaixonados por Jesus. Então veja, eles viviam, o avivamento chegou, a renovação veio, e aquilo fez o que? Eles tornassem um estilo de vida. Opa, vamos se dedicar ao estudo, vamos estudar a Bíblia. Vamos nos dedicar ao que? À oração. Vamos nos dedicar à comunhão. Porque mudou agora é um estilo de vida. Renovação não é algo que é solto. Eu estou renovado. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Renovação é algo diário, é algo todos os dias. Todos os dias acordar muitas das vezes com muita coisa para fazer, para dar conta, mas você, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou orar primeiro. Porque as pessoas pensam que a gente olha a Bíblia como uma área muito romântica. A mensagem me renovou. E aí depois, o que você fez? Que o louvor me renova, mas e depois do louvor, quando o louvor acabar? Que ele não prega, eu sou renovado, mas depois que eu vou acabar de pregar? Como é que fica? Acabou o renovo? Ou você acha que o renovo ele vai vir agora automático a partir de negativo? A porta se abre em determinado momento, como foi em Pentecostes, mas agora cabe a nós, a mim e a você, ao que? Alimentarmos essa chama. Porque muitas vezes sai num culto talvez fervoroso, mas no outro dia você já lembra daquele que sai do culto, já é outra pessoa. A noite de sono transformou você em outro alguém. A gente já dorme bem, acorda mal, ou
Talvez dorme mal, acorda bem, você não se conhece. Quando você dorme, você está nas mãos do Senhor. Não é isso? O amado ele dá o pão quando dorme, ele está trabalhando, teu favor quando você dorme, então você não sabe. Eclesiastes diz o seguinte: planta de manhã e à tarde não deixe as suas mãos ficarem à toa, porque você não sabe qual vai vingar, se é este ou aquelas. Então, renovo é uma coisa diária. Talvez se você pensa em ser renovado e vir numa oração, vir no culto, ou ver uma mensagem, achar que agora tudo muda, você vai se, talvez você foi até frustrado sobre isso. Porque não é. Ela se inicia, a base é mesmo. Eu vou formar um novo alicerce. Eu tenho um alicerce, mas a minha base agora tem que ser outra. Aquela casa se perdeu. Tem que construir a casa. Construir casa dá trabalho. Construir algo novo dá trabalho. Então, eles foram cheios de espírito, mas para manter a chama acesa se dedicavam todos os dias. Aí você fala: pastor, eu estou na igreja todos os dias. Nem eu estou na igreja todo dia. Mas o negócio aqui todos os dias não é você estar na igreja, a igreja está dentro de você. Você entende isso? Porque tem muita gente que está aqui, mas não está aqui. Tem muita gente que talvez está aí trabalhando agora, mas o coração está aqui. Não é você estar presente, muitas das vezes, que nem sempre a gente vai poder estar presente. Mas é a forma que eu me relaciono com a minha igreja. Eu lá fora, nós, né, podemos assim dizer, eu sou lá fora, mas eu tenho um compromisso com vocês. O que me acontecer lá fora vai refletir na vida de vocês. Talvez não diretamente, mas indiretamente. E na vida de vocês também, o que acontece reflete na igreja. Você é daquela igreja? Não. Você pertence a Cristo? Porque muitas das vezes as pessoas não estão com a igreja dentro do coração. Elas acham que são lobos solitários. E o que acontecia lá, eles tinham um compromisso. Eles tinham se dedicar. Veja, há uma dedicação. Quando você dedica a alguma coisa, você deixa outra. Você não tem como se dedicar a várias coisas ao mesmo tempo. Você não tem como. Mulher faz até um pouco mais que uma, mas normalmente a gente se dedica a uma coisa, não tem como se dedicar a duas coisas. Porque dedicação é o quê? Dedicação. Então, à luz de Deus, nós podemos afirmar que renovo não está ligado ao nosso emocionalismo. Oh, que mensagem foi renovar! Amanhã isso vai acabar, logo não joga não, vai passar. Ele nem se resume num culto, ou numa célula, ou numa oração, ou em qualquer outro evento. Mas o renovo bíblico, ele se dá numa prática diária. Diária. Todo dia. Todo dia. É como se você não tem que almoçar todo dia, ou pelo menos precisa. Quando você não almoça, você não se sente um pouco fraco. Tem gente que até passa mal, né? Por quê? Você precisa de alimento. É a mesma coisa, o renovo tem que se manter todo dia. Isso é o renovo. E esse texto de Colossenses que nós lemos, o apóstolo está justamente ensinando a igreja que renovo é um viver santo diário. E é esse texto que a gente vai destrinchar aqui com os irmãos. Então você mantém a sua Bíblia aberta em Colossenses, não feche, acompanhe, para que não fique nas minhas palavras, você tira também as suas próprias conclusões. Vamos lá, vamos ler então Colossenses, dito isso, vamos ao texto, Colossenses. Vamos ler o verso 1 e o verso 2, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. E ele vai dizer assim: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Ele vai dizer: procure, veja, e mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina a igreja de Colossenses, a mim e a você também nesta manhã, é que o avivamento ele começa onde? Na minha forma de
pensar. Veja que ela não começa no coração, começa no meu intelecto. E esse texto ele conjuga com Romanos 12, 2, que diz o seguinte: olha, não os amoldei, perdão, com a versão de antes. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, esse texto então é alinhado com Romanos. Renovação da mente. A renovação começa na minha e na sua mente, não no coração. Aí vem a pergunta, talvez que você indague e eu também indague. Por que uma vida renovada não começa pelo que eu faço, mas sim pelo que eu penso? Uma pergunta que mexe com a gente. Querido, veja bem, aquilo que eu e você fazemos, todo mundo vê. Amém ou não amém? Se eu estou pregando martelo, pregando prédio, se eu estou varrendo, todo mundo está vendo. Amém ou não amém? Mas aquilo que eu penso só Deus vê. Muda de figura. Aquilo que eu faço está todo mundo vendo. E aquilo que eu faço necessariamente nem sempre é aquilo que eu estou pensando. Talvez eu estou fazendo uma coisa, mas pensando outra. Mas aquilo que eu penso é o que Deus está vendo. A coisa muda. A coisa já muda. Agora já vê. Por que? Porque Deus conhece o meu pensamento. Salmo 139, verso 2 diz assim, ó, de longe conhece os meus pensamentos. Então, a primeira coisa que eu preciso ver é como o que a minha mente tem o quê? Alimentado. Porque o homem vê, porque a gente pensa que efetivamente é o aleluia, glória a Deus, de novo aí você está gritando, está fazendo, nega, nome. Nem sempre o que eu faço revela de fato como está a minha vida com Deus. Agora o teu pensamento revela. Veja que não é o seu fazer, mas é o seu ser. Então, se eu e você quisermos uma vida avivada, renovada, que é o nosso desejo e é uma necessidade, eu tenho que ver como é que eu penso, o que eu estou alimentando na minha mente. Quais os pensamentos que eu estou dando vazão. O que está alimentando a minha alma, porque os pensamentos eles vão direto para as áreas das emoções. Porque eu não tenho como reconstruir algo novo vivendo o velho. Eu não tenho como, Jesus falou, não tem como colocar vinho novo em odres velho. Não dá, vai arrebentar, vai estragar, se perde. É igual colocar um remendo velho num pano novo, não vai dar, não dá. O vinho novo tem que ter colocado em odres novos. Então eu preciso primeiro renovar minha maneira de pensar antes de buscar um avivamento. Ele começa aqui. Eu penso nas coisas, ele vai dizer, não pensa que nas coisas terrenas. O que é coisas terrenas? É coisas triviais. É coisas banais. E muitas dessas coisas são sujeiras, são poluições visuais, sonoras, auditivas. Eu não posso de maneira nenhuma me conformar com este mundo. Às vezes a igreja eu sou muito santo, mas lá fora eu sou muito permissivo. Por isso que é como eu penso. Trazer a mente que me dá esperança. Se eu quero meu novo, eu tenho que começar a pensar de uma maneira diferente. Pensar nas coisas do alto. O que é isso, pastor? Opa, preciso orar mais. Preciso orar mais. Eu preciso me dedicar mais à obra de Deus. Eu preciso jejuar mais. Eu preciso me consagrar mais. Olha o pensamento do mundo, veja. Eu já estou buscando algo dentro de mim. Veja que a coisa não se manifestou externa, mas está dentro de mim, já está se consolidando.
Dentro de mim a coisa já está entrando, dentro de mim a coisa está começando a acontecer. Eu estou começando a buscar com o meu pensamento, não. Eu não me conformo com isso, não. Eu não quero isso para a minha vida, não. Eu quero Jesus. Já estou começando a mudar a minha mentalidade. A coisa começou a ser gerada. A coisa começou a acontecer dentro de mim. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Ninguém percebe nada, mas Deus é sensível, Deus é perceptível. Deus é sensível, Ele sabe. De longe conhece os meus pensamentos. Meu pensamento não é somente nesse público, meu pensamento é todos os dias. Diz alguém aí que a gente pensa mais de 1.700 coisas por dia, tem que pensar mais, chegar. Então você tem que começar a renovar a tua maneira, buscar as coisas lá no alto. Onde o meu tempo está sendo empregado? Onde eu estou me dedicando? Onde eu estou, criando morada? Onde eu terei meu pé de Jequitibá? Porque senão não acontece. Não adianta eu querer simplesmente aqui eu quero muito, mas minha mente está lá no mundo lá fora. Minha mente está lá fora. Eu estou aqui, mas estou preocupado com o que está acontecendo lá fora. Enfim, não dá. Não dá. Como eu falei, enquanto Naamã estava pensando no rio de Favá, a coisa não aconteceu. E muita gente pedindo, e até buscando uma vida espiritual renovada, mas a forma de pensar está mais voltado para as coisas dessa terra, para as coisas efêmeras, passageiras, para as coisas pífias. Então a primeira coisa de uma vida avivada é como eu estou pensando. Então você vê como é importante o nosso pensamento. Como é importante aquilo que eu e você permitimos que a raiz aqui. Porque a partir daqui a nossa vida vai ser avivada, ou muitas vezes vai ser afundada. Ou a gente sobe, ou a gente desce. Amém? Então, amém mais, né? Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Verso 3 e 4, vamos ler. Então, vem ao segundo ponto. Pois você morreu e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Vou ler novamente. Pois vocês morreram, Igreja do Colossenses, Igreja Batista Candelária. E agora, a nossa vida, a sua vida, está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. A segunda coisa que Paulo então está ensinando a Igreja de Colossos, ensinando a nós também, ao rumo a uma vida avivada, é o seguinte, é que precisamos morrer. Veja, ele diz, vocês morreram. Paulo fala que a gente está vivo, né? Por quê, pastor? Porque a vida em Cristo só se manifesta em nós quando nós morremos. Essa é a grande questão. O que é que Jesus fala lá? Quem acha a sua vida, perde. Mas quem perde a sua vida com minha casa, vai fazer o quê? Então, para agora, vocês morreram. Eu morri. O grão de trigo, se cair na terra, morrer, porque ele sobe. Mas se morrer, dá muito fruto, diz a palavra de Deus. Então, você, a primeira coisa, tem que ser o que? Morrer. Morrer. A gente precisa se convencer, de uma vez por todas, que nós não temos em si mesmo a capacidade de nos renovar. Você precisa de Jesus. Agora, Jesus só age onde você deixa ele agir. Para tanto, você precisa morrer para as suas vontades, para que a vida dele se manifeste em você, através de você. Então, você pode viver um avivamento. E assim,
baseado nesse princípio, a gente entende que renovo está ligado aqui a renovo está ligado a renúncia. Nem pensei nele. RR. Renovo está ligado aonde? A renúncia. Tem que renunciar. Renunciar é negar. Eu quero aqui, mas por amor a Cristo eu abro mão, eu deixo, eu morro para esse desejo, eu morro para esse sentimento, eu morro para isso. É renúncia, é negar você, é negar que você é morrer em Cristo. Cristo falou, pô, vocês morreram, Paulo está lembrando, vocês morreram, você aceitou Jesus, vocês foram batizados nele, vocês estão escondidos nele. Então, renovo está ligado a renúncia. Eu quero ver e eu quero pensar, se der tempo, acho que vai dar, espero que dê. Qual o tipo de renúncia bíblica? Porque a gente fala muito, vamos ver o que é renúncia bíblica? Abra a Bíblia em Lucas 14, 24 ao 33. Projeta para a gente, João. Lucas, eu vou beber um pouco, tá? O João projeta. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém ou não amém? Lucas 14, vou ler do 24 ao 33. Olha o que diz. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram... Espera. Vamos 25 então, esquece o 24. Isso. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, a irmã e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês que quiser construir uma torre não senta primeiro para calcular o preço e verificar se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem zombarão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra o outro rei, não senta primeiro e pondera se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aqueles que vêm contra ele com 20.000? Se não for capaz de enviar uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. E ele vai dizer: da mesma forma, quero que você veja isso aqui para mim. No 3, vai. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Agora eu vou dizer. Da mesma forma, qualquer de vocês, nós, que não renunciar a algumas coisas, a poucas coisas, a muitas coisas, não, a tudo, renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Tem que renunciar tudo. Não tem avivamento sem renúncia. Deus não enche você se você está entupido de si mesmo. Deus não te dá um renovo se você está cheio de si. E aí vamos então agora destrinchar isso. 25, 26 ele diz: olha, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que a gente quer dizer aqui? Jesus tem que ter prioridade o quê? Máxima. Essa é a característica. Jesus tem que ter a prioridade máxima. E aí, eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu vejo muita gente em nome de família. Não, que eu tenho que fazer por causa da minha família, eu tenho que fazer uma coisa da minha família, tal. Então eu vou te falar uma coisa aqui para você, pega isso. Às vezes você larga muito o evangelho por causa da família. Mas quando tem um problema, se tiver um problema lá na sua família, a sua família não vai resolver não. Se tiver um problema lá na sua família lá, a sua família muitas das vezes não tem condição de resolver. Agora, quando você larga qualquer coisa por causa de Jesus, qualquer problema que ele pode resolver com você. Ele tem prioridade mais porque ele é Senhor. Ele faz. Ele é Senhor. Você entende isso?
que a gente larga algumas coisas, sendo que se negar lá, você vai recorrer dele, então é melhor recorrer dele, vai não dar carne nada. Jesus. E vai dizer aí, 27, e aquele que não carrega a sua cruz, não me segue, não pode ser meu discípulo. Renunciar também tem a ver em segui-lo mesmo em face dos problemas que temos, enfrentar todos os dias. Querido, todo dia você tem luta para tratar. Porque tem gente esperando servir o Senhor Jesus, e quando resolver todos os problemas, não vai. Você tem uma cruz para carregar, e essa cruz você tem que pegar nela todo santo dia. Não tem como você largá-la. Quem larga não é discípulo, tem que carregá-la. E ele não fala aqui, ó, 28. E qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assente e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completar. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que o virem irão dele, 30, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui não está falando de construir nada não. Ele usou essa ilustração aqui. Ele está dizendo o seguinte: a gente vai servir Jesus de maneira emocional não, cara. Tem gente que acha que o evangelho vai ser o mar de rosa. Quando vê o mesmo problema, se decepciona. Jesus falou: olha, qual de vocês quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço. E o preço já está na Bíblia, diz que no mundo tereis aflições. Ele deixou bem claro para mim e para você. Ele está dizendo o seguinte: não tem como você querer servir Jesus, achar que não vai ter problema. Calcula o preço, irmão. É isso que ele está ensinando a mim e a você. Tem que calcular o preço. Saber que ali é lugar de luta, de batalha. Jesus diz algo para o apóstolo Paulo, que serve para mim e para você. Paulo, quando chegou lá em Damasco, e teve aquele encontro com Jesus, Ananias foi ter com ele e falou: Senhor, esse homem aqui fez muito mal para os teus filhos. E aí o que ele fala? Ananias, esse é o vaso escolhido. Ele vai ver o quanto de custa sofrer pelo meu nome. Essa palavra está sobre a minha vida e sobre a sua também. Então para de se emocionar. Estou com luta. Então tem luta. O evangelho é um lugar de luta. É por isso que você tem uma arma chamada espada. Então não adianta você ficar aqui. Calcula o preço. Agora uma coisa, com ele você é mais que vencedor. E vai dizer ainda 15. Perdão, 15 não. O 29, né? 29 não, é o 31. Diz ainda: o qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa, se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Deus está falando de guerra aqui? Claro que não. Claro que não. Ele está dizendo o seguinte: qual rei que tem 10.000 soldados, sempre calcula se ele vai poder ponderar, no caso aqui, se eu posso enfrentar com 20.000. Por que ele quer ensinar isso? Servir a Jesus a lugar de trabalho, porque você com 10, para você enfrentar, você vai ter que muito mais, vai ser mais dispendioso, vai ser mais difícil, vai ser mais laborioso, vai ter mais trabalho. Você pode até enfrentar, mas vai ter mais trabalho, vai ter que ter mais estratégia, vai ter que ter esforço dobrado. Evangelho, servir a Jesus é um lugar de esforço dobrado. Mas ele também te dá dupla honra. Amém ou não amém? É esforço. Você tem 10.000, vai ter que montar estratégia e tal, vai ter que ter um esforço dobrado, mas você também vai ter dupla honra. Você vai ter uma vitória dobrada, aleluia! E ele vai dizer então no 33, da mesma forma, irmão, qualquer de vocês que não renuncia a tudo que possui, não pode ser. Esbarra no fio. Fica na porta. Não pode ser meu discípulo. E quem não é discípulo não vive avivamento. Quem não é discípulo não tem renovo. Renovo não é discípulo. Renovo não é para qualquer um, renovo é discípulo.
E ele fala que a gente está escondido em Cristo. O que está escondido em Cristo é aquilo que Pedro viveu lá, você lembra? Pedro tentou negar Jesus. Fala igual a ele, rapaz. Você é igual a ele, você fala igual a ele, você é dele. Pedro tentou negar uma coisa e tal, que você não com Jesus, você recebe a essência dele. Você pode dizer amém? Pedro dormia com Jesus, comia com Jesus, você está recebendo a essência de Deus, que a oração faz bem, que você está com Jesus, você recebe que é dele. Pedro tinha tanto Jesus que ele nem sabia, ele tentou negar, mas todo mundo, você fala igual a ele, rapaz, não tem como. Pedro estava escondido em Cristo, não sabia. É a mesma coisa você. Às vezes faz uma besteira, o cara, você está conversando com você, você está num lugar fazendo uma besteira, você grita, você é crente não? Eu falei, caramba, alguém já viu isso que ia falar, né? Deus está escondido, você não está, ninguém está te vendo, né? Ninguém, quem manda, mas Deus está, ó. Aí você está vendo besteira, você não é crente não? Mas qual crente? E a vergonha? Mas é bom porque é sinal que a essência de Deus está sobre a nossa vida. Irmão, até aqui, por isso, vou chamar a Maiara, então, que ela quer fazer um momento aqui. Logo mais, se Deus permitir, se Deus não voltar antes, a gente dá continuidade.